Olá, minhas amigas e meus amigos, na luta pela reconstrução nacional e pela democracia. Alegrias, muitas alegrias. Minhas amigas e meus amigos, a nossa luta é grande. É uma luta grande, é uma luta colossal, uma luta épica. Se vocês repararem, aliás, não precisa nem reparar, está mais do que na cara, a imprensa golpista, o PIG, o Partido da Imprensa Golpista, como dizia Paulo Henrique Amorim, a mídia da Casa Grande, continua atacando Lula diretamente, o novo governo, mais do que Lula, o novo governo. São ataques contínuos, mentiras assacadas. Folha de São Paulo, Globo, Estado de São Paulo, vão formando a opinião pública ao bel prazer da Faria Lima e fazendo até aliança com a extrema-direita, muitas vezes. Não para botar Bolsonaro de volta no poder, não acredito nisso de botar Bolsonaro de volta no poder, mas para impedir Lula e o PT de continuar depois de 4 anos. É como se atacasse diariamente para sangrar, para desmoralizar, para enfraquecer a reconstrução nacional, para apresentar uma alternativa, um candidato alternativo daqui a 4 anos. A luta do PIG contra Lula, da imprensa golpista, é patente, é notória. Aliás, é notória em qualquer lugar do mundo, onde a mídia corporativa, obedecendo aos grandes interesses dos ricos, dos poderosos, ataca tudo que se mova que não seja do interesse das Faria Limas do mundo. O próprio Joe Biden, o Zé Bidé, presidente dos Estados Unidos, declarou agora, por exemplo, que a mídia usa mentiras o tempo todo para ganhar lucro e poder. Ora, quando o próprio presidente dos Estados Unidos diz que a mídia usa mentiras para ganhar lucro e poder, o próprio chefe do comitê burguês para gerir os negócios da burguesia dos Estados Unidos, é porque a coisa está feia, a coisa não está fácil, na verdade. Aliás, falando em mentiras, o jogador Daniel Alves, que está sendo julgado, que está preso na Espanha, já oferece agora uma 4ª versão pela acusação de estupro que ele recebe na Espanha por ter estuprado lá uma moça. Ele agora disse que ele não estuprou, que ele apenas foi cúmplice do desejo dela. Olha que eufemismo, que coisa fantástica, né? Eu fui cúmplice do desejo dela. Já a palavra cúmplice já mostra que ele compreende que é um crime. Porque ele poderia dizer, eu fui parceiro do desejo dela. Eu fui companheiro. Eu dividi com ela o desejo dela. Não, eu fui cúmplice do desejo dela. Quer dizer, o que é criminoso? O desejo da mulher. O desejo da mulher por sexo é um crime e ele foi cúmplice. Ele é um pobre coitado. É uma vítima que foi chamado a ser acumpliciado neste crime, onde ela deve ter estuprado ele. Provavelmente foi ela que estuprou, porque ele foi cúmplice. Não faz sentido o machismo. Quanto mais fala, mais se enrola o jogador Daniel Alves. Cúmplice do desejo dela. Primeira vez que eu vejo isso. O sujeito estupra uma mulher, diz que era desejo dela ser estuprada, e o que ele fez foi ser cúmplice, foi atender o desejo dela. Isso é muita... é muita falta de... é muita cara de pau. Tem que usar aqueles cremes de óleo de peroba que a Michelle anda passando na cara do Bolsonaro. É por aí, meus amigos. E falando em atleta, falando Daniel Alves, que cúmplice ou não, é um atleta, eu quero festejar os 80 anos do médico Drauzio Varella, porque eu tenho grande admiração de Drauzio Varella. Então, acho que todos nós temos, é uma unanimidade. O Dr. Drauzio Varella é uma unanimidade no Brasil. É uma coisa boa, uma coisa que a gente tem prazer de ver. E na reportagem do jornal de hoje, ele diz que não abre mão de continuar fazendo os exercícios dele, só não corre mais, porque as calçadas estão cheias de buraco. Claro, há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, eu fiz uma reportagem mostrando as calçadas do Jardim Botânico, bairro nobre do Rio de Janeiro. É buraco, é cratera, é desnível. Na própria Lagoa Rodrigo de Freitas é buraco, é cratera onde caminham a ciclovia, onde caminham os peões, os pedestres. Os idosos caem, quebram as pernas, morrem, as pessoas tropeçam, têm lesões. Às vezes inaugura uma coisa nova, fica um mês até abrir chuva, choveu, abriu buraco, fica por ali mesmo desbarrancado. É realmente o Dr. Drauzio Varella tem todo o direito de dizer que não corre mais, porque não pode garantir a segurança dele, dados os buracos nas calçadas. Aqui em Portugal, o que mais me impressiona
é que toda a maioria da calçação, do calçamento dos passeios públicos é feito com pedras portuguesas, chamadas pedras portuguesas, dolomita e basalto. Aquelas pedrinhas pequenas, não falta uma, não tem um buraco. E quando tem, no dia seguinte é tapado. Os idosos podem caminhar, as senhoras podem caminhar de salto alto, ninguém cai, ninguém tropeça por causa de buraco ou desnível de calçada. Isso é cuidar do cidadão, isso é cidadania, que é uma coisa que as autoridades e os governos brasileiros, sejam eles quais forem, largam de mão. Cuidar da cidadania começa sobretudo pela qualidade dos passeios públicos, das chamadas calçadas, onde as pessoas possam andar tranquilamente, já não basta o risco de serem assaltadas, atropeladas, agredidas, xingadas, mas pelo menos caminhar sem buraco. Um abraço para os 80 anos do professor Drauzio Varela, não é verdade? E falando em buraco, minhas amigas e meus amigos, buraco é a base de Arthur Lira. Arthur Lira, o presidente do Congresso Nacional, quer assumir todo o poder para ele e manipular o governo Lula, claro, como todo presidente de Congresso. O Brasil é um semi-parlamentarismo. O presidente não faz nada sem a base congressual. Mas Arthur Lira declara que o PT não tem base por ter ficado tanto tempo fora do poder. Mas o que é tanto tempo fora do poder? 6 anos? Isso é muito tempo? Como é que Bolsonaro formou sua base sem nunca estar no poder? Pela primeira vez estava na presidência da República, estava no baixo clero. Os partidos que compuseram sua base nunca estiveram no poder nos últimos 20 anos. E de repente Bolsonaro tinha uma base no Congresso. Ou seja, ou vai na base da corrupção, comprando os votos de todo mundo, como fez Bolsonaro para ter base no Congresso, ou vai acreditando na boa vontade do presidente do Congresso em formar base, em formar maioria para o governo Lula. Não se trata por falta de tempo por não ter estado no poder. Durante esses 6 anos, o PT não esteve com a caneta na mão, mas tinha uma bancada no Senado, tinha alianças no Congresso, quantidade de bancada no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Então é papo furado do Arthur Lira dizendo que o governo Lula não tem base por ter estado muitos anos fora do poder. Muitos anos, parece 50 anos fora do poder. Não, deixa de balela, pelo amor de Deus. Né? Não venha criar mais problema onde nós já temos. Eu tenho um brochezinho, um bottom que diz Univos. São os trabalhadores univos. Eu estou falando da base. Lula que chega agora, neste 1º de maio, com as centrais sindicais completamente divididas. Quase meia dúzia de centrais sindicais diferentes uma das outras. Quando a palavra de Marx foi trabalhadores do mundo inteiro, trabalhadores do mundo univos. Não, aqui é dividivos. Porque cada central sindical está ligada a um partido político. E esse partido instrumentaliza a central sindical. Impede a independência da central sindical. As centrais sindicais deveriam ser independentes dos partidos políticos. As centrais sindicais deveriam ter independência, serem autônomas. Elas podem apoiar este ou aquele partido, este ou aquele governo, mas elas têm que sair da base. E não numa pirâmide que vem de cima. Vem de um partido político criado, e a partir desse partido político, dessa criação, vamos formar uma central sindical. E a gente chega no 1º de maio completamente com a classe trabalhadora completamente dividida em diversas centrais sindicais, promovendo festas distintas e não festas unificadas. É tudo que a burguesia deseja, ver a classe trabalhadora dividida. Não tenho dúvida disso, na verdade, meus amigos. E aí resta o que sobrou. A perda da Previdência Social, a perda da carteira de trabalho, a mudança da CLT, a reforma da CLT, coisas que não dá mais para repor. E são 40 milhões de trabalhadores na informalidade, pela falta de carteira de trabalho, pela falta de regulação do mercado. Ah, mas é a nova geração 4.0, a internet, tem nada a ver. Tem nada a ver. A informalidade joga os trabalhadores no lumpesinato, na categoria social de lumpenproletariado. São trabalhadores sem formação, que vendem marmita nas esquinas, que fazem entrega de fast food. Não precisa ter formação nenhuma. São trabalhadores informais. Isto cria um exército de lumpesinato, já mencionado por Marx também. E este exército de lumpesinato não tem ideologia própria.
Ele segue a ideologia da classe dominante, no caso, os ricos, os de cima. E é este exército de lumpesinato que, somado à classe média reacionária, dá a base do governo bolsonarista, dá a base do fascismo. Ele vai atrás como se fosse grande empreendedor. O sujeito compra um carrinho de pipoca e acha que vai ter uma rede de fast food de pipocas para o resto da vida que vai ficar milionário. Porque o pastor mostrou e disse um sujeito que vendia amendoim na esquina e agora tem uma fábrica de pé de moleque, por exemplo. É o apelo ao individualismo enquanto o sujeito é transformado em lumpenproletariado e vai formar fileiras com a burguesia, na verdade. Essa informalidade não é fácil. Essa informalidade é que sustenta a base do fascismo. Esses trabalhadores lumpesinato que se aliam e compõem o exército de reserva dos trabalhadores para a burguesia. A outra situação que se apresenta, e é aí que também fica o lumpesinato, é a posição da Polícia Rodoviária Federal nas eleições passadas. Está mais do que claro que o tal do Silvinei, que era o diretor da Polícia Rodoviária Federal, entre o primeiro turno e o segundo turno, mobilizou todos os diretores de Polícia Rodoviária Federal do Brasil, reuniu todos eles com urgência para orientar e dizer, olha, está nos jornais de hoje, está aí, para dizer, olha, vamos reeleger o Bolsonaro, que vocês só vão ter benefícios. Sobretudo no Nordeste, vamos fazer blitz. E fecharam as estradas. E criaram problemas para os eleitores do Nordeste, para tirar votos do presidente Lula. Apesar de todas as manobras de empresários ameaçando de demitir empregados que não votassem Lula, Polícia Rodoviária Federal fazendo blitz, impedindo ônibus de levar eleitores para votar, ainda assim nós fomos vitoriosos, contra tudo e contra todos. Daí a depressão de Bolsonaro, daí a vergonha e a derrota. Os vitoriosos somos nós, não tenho nenhuma dúvida disso. Não tenha dúvida que somos nós os vitoriosos, mas a luta continua. A situação está feia, muito feia. Está aí a CPI sendo montada, a CPMI, para apurar o nada, só para dar palanque para a direita poder eleger candidatos em 2024 e em 2026. Mas nós vamos em frente. Nesses meses de governo, os 4 meses de governo Lula, muita coisa já foi feita, mas muita coisa já foi reestruturada do Brasil. Nós trouxemos o Brasil de volta. Quando digo nós, é porque eu me considero parte desta transformação nacional. Nós trouxemos o Brasil de volta. Trouxemos o Brasil de volta para o Brasil e para o mundo. Mas temos que continuar a nossa luta. Ninguém solta a mão de ninguém. Eu quero mandar aqui um abraço apertado para 2 ministros do governo Lula que têm se destacado nos últimos dias e que muito nos honram. O ministro Flávio Dino, da Justiça, e o ministro Silvio de Almeida, dos Direitos Humanos. São 2 gigantes na luta contra o bolsonarismo e contra o fascismo, e 2 gigantes elegantes, sem baixaria, botando no lugar a mediocridade fascista. Um abraço, ministro Flávio Dino, um abraço, ministro Silvio de Almeida, e todo o governo Lula que luta pela reconstrução do país. Nós também. Por isso que eu digo, ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço. Olá, você gostou deste vídeo? Então inscreva-se no nosso canal. E sempre que acabar de assistir um vídeo nosso, toque no sininho. Assim você será notificado sempre que houver um novo vídeo postado.